Há alguns assuntos importantes que a gente poderia abordar hoje, dentre eles o debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump ontem, que foi uma catástrofe para o Joe Biden. E aqui seria um assunto crucial porque as eleições dos Estados Unidos, embora seja uma eleição para, presidente do país, isso vai impactar no mundo inteiro. Uma nova vitória do Trump teria um impacto devastador e a impressão que me dá é que a gente está assistindo aqui um repeteco de 2016. E aí isso vai mandar ondas de repercussão e de impacto político para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, incluindo para o Brasil. E mais uma vez a gente pode cair nas malhas de governantes de extrema direita que têm discursos corrosivos, destrutivos, e isso é uma catástrofe de fato, né? Então poderíamos falar sobre isso, quem sabe a gente possa voltar essa semana ainda para abordar esse tópico. Outro assunto é o Jones Manuel e um trechinho do vídeo dele que foi compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Kim Paim. E aí é um vídeo no qual ele critica o governo Lula. A gente poderia falar sobre isso, talvez possa voltar também semana para abordar esse tópico, mas o que está pegando e que muita gente está debatendo de ontem para hoje é uma postagem de um influenciador infantil chamado Gato Galáctico. Ele publicou uma foto, que eu nem sequer sei se eu posso botar aqui, porque a última vez que eu abordei esse assunto aqui, o vídeo foi desmonetizado, mas é uma foto no qual o Gato Galáctico, que é o nome artístico do Ronaldo Souza, ele aparece tomando leite. Ele diz o seguinte aqui: podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal. E aí aparece ele com uma camiseta verde tomando leite, e isso nos remeteu, né, a uma cena no passado recente no Brasil, quando o Alan dos Santos, numa live dele, tomou leite, depois o Bolsonaro tomou leite, e a gente analisou essa questão aqui, falando como há uma associação, isso poderia ser considerado um apito para cachorro, como se chama, né, um dog whistle, que seria um sinal indireto, né, um sinal oculto para extremistas de direita, nesse caso do leite para supremacistas brancos. E aí eu fiz uma thread longa no Twitter na época, mostrando aqui algumas reportagens, dizendo que existe essa associação e que muitos supremacistas brancos utilizam a imagem do copo de leite, seja lá em emojis, seja mostrando cenas tomando leite, porque isso demonstraria a superioridade racial dos brancos, porque os brancos têm tolerância à lactose, ao contrário de outras etnias. E aí essa cena, né, do Gato Galáctico tomando leite despertou esses alertas e muita gente ficou ali, chocada e comentando essa imagem e buscando outras cenas, né, que poderiam indicar que o Gato Galáctico está fazendo de fato sinais para extremistas de direita. Eu conheço o Gato Galáctico tem muito tempo mesmo, olha, desde, sei lá, 2016 possivelmente, meu filho assistia quando eu era pequeno, porque ele tinha um canal que era muito diferente o perfil do que aparentemente é hoje, né? Hoje eu não sei o que ele faz, eu fui dar uma olhada aqui e realmente parece que mudou muito o perfil do canal dele. Ele era um animador, fazia umas animações bem divertidas mesmo, com uma dublagem, com uma voz bem legal que ele fazia. Depois ele mudou o perfil do canal, talvez por volta de 2018, 2019, eu não me recordo. Ele mudou o perfil do canal e parou de fazer animações e passou a fazer meio que pegadinhas, uns trotes. Ele foi morar numa mansão em Portugal com outros youtubers, com outros influenciadores. E aí quando ele fez a transição para esse modelo, que era um modelo bem babaca, assim, bem bobão, aí eu já não assistia mais, já não acompanhava mais. E desde então, aparentemente, ele foi mudando o perfil e foi se aproximando realmente, né? Isso aqui não é, especulação, nem sequer delírio. Ele foi realmente se aproximando do discurso conservador, parece que se converteu, virou talvez um fanático religioso ali, tudo que ele fala tem Deus envolvido, e aí me parece realmente que ele está vinculado aí a certos grupos mais extremados na política, tanto que tem imagem dele lá, tem uma foto dele na palestra do Jordan Peterson alguns dias atrás no Brasil. Então parece que ele fez esse movimento. Não sei se ele era progressista antes, não sei se ele era de esquerda, mas ele era alguém que nem sequer abordava questões políticas, possivelmente, e ele foi fazendo essa manobra aí, esse direcionamento para esse tipo de visão conservadora ou, sei lá, reacionária, sabe-se lá para onde ele foi. Mas a imagem dele tomando leite, de fato, dispara muitos alertas e deixa a pergunta, deixa a preocupação, porque é justamente nessa ambiguidade que se trabalha quando se faz esse tipo de apito para cachorro, né?
Joga uma imagem, joga um sinal, joga, sei lá, algum símbolo, e aí quando indagado a pessoa diz, não, mas não tem nada a ver com isso, gente, estão pirando aí, não tem nada a ver, eu não fiz isso, não é essa a intenção, porque a gente não tem como ler a intenção da pessoa. A gente pode ler o sinal, a gente pode ver lá, sabe, o gesto feito, a foto publicada, mas a gente não tem como acessar o que realmente a pessoa queria dizer. Pode ser que ele só quisesse tomar leite, então assim, poderia ser. Como no caso do Bolsonaro, quando a gente comentou naquela época, né? Poderia ser uma mera coincidência bizarra, Alan dos Santos, Bolsonaro tomando leite nas lives deles, poderia ser uma coincidência, sabe, inacreditável, mas haveria sinais, sim, haveria indícios de que poderia sinalizar para grupos supremacistas. Tanto que você teve também lá o gesto feito pelo Felipe G. Martins, que era assessor especial da presidência, e durante uma sabatina no Senado, se não me engano, ele faz lá um gesto que também era considerado como supremacista branco dos Estados Unidos. Então, assim, a gente sabe que esses grupos têm vínculos, a gente sabe que há uma audiência muito grande que está nesses grupos extremados de direita, a base do Bolsonaro, e essa foi uma reportagem do Intercept que revelou, né, a base inicial do Bolsonaro, isso anos e anos atrás, né, isso quando ele começou a entrar na política, havia um forte núcleo neonazi no Brasil, então, assim, não dá para desprezar as coincidências e dizer que não tem nada a ver. Ah, não, só uma piração, só, sabe, um devaneio sem sentido. Ele não se manifestou ainda, mas ele me parece que ele sempre dobra a aposta, né? Então, assim, eu vi postagens antigas aqui, outros tweets dele que geraram polêmica, e aí ele volta para tirar um sarro depois. Ele volta para amplificar a repercussão. Então, me parece que comprou esse tipo de tática, também tática midiática, né? Tática de rede social da extrema-direita, de nunca recuar, de nunca reconhecer o erro e sempre amplificar, sempre dobrar a aposta, que é o que fazia Bolsonaro, que é o que fazia, sei lá, Bernardo Kister, Nando Moura, Olavo de Carvalho. Nunca recuar, sempre adiante, sempre confrontando. Então, como eu falei, a gente não tem como cravar aqui que seja de fato uma mensagem, sabe, indireta para grupos extremistas ou grupos supremacistas brancos no Brasil, mas que é suspeito, mas que causa um desconforto e causa um mal-estar. Isso causa, né? Ainda mais pensando, como eu falei, que esse vínculo ele é existente, não é, sabe, um devaneio. Grupos supremacistas brancos fazem isso e fazem isso nas redes sociais de modo explícito, mesmo que você possa ter outros influenciadores que possam fazer isso de maneira mais oculta. Mas eu fico me indagando aqui o que você entende com essa cena, né? Com essa imagem aqui do Ronaldo tomando leite aqui, falando sobre isso, né? Já associando isso à descriminalização da maconha, ele estaria aqui insinuando que deveria descriminalizar agora o racismo, sabe-se lá o que ele quer dizer com isso, né? Então, assim, cabe agora a múltiplas interpretações e também caberia a ele explicar aqui o teor dessa imagem, dessa foto publicada. E aí, juntando isso, né, juntando a esse tipo de interpretações que possam surgir a partir de conteúdos gerados, eu quero retornar ao tema de ontem aqui, quando eu falei sobre o sacane, né, e a tendência que as pessoas têm de jogar todo mundo para o outro lado, porque é o que se faz, é a tática que se faz. E aí só vinculando uma coisa com a outra, né, de ontem para hoje não, mas já tem um tempinho que estão querendo me jogar para a extrema direita, né, como se eu fosse um defensor desses valores bolsonaristas, ou extremistas de direita, ou reacionários, né. Mas sinceramente isso é o discurso de um segmento maluco da esquerda brasileira, né? Tem uns grupos ali que sinceramente chamam Stalin de camarada, é claro que eles vão achar que qualquer pessoa que não esteja lá na bolha deles é um inimigo, né? Então, assim, sinceramente, esse tipo de delírio nem sequer dá para responder. Mas, caso esteja em dúvida, né, caso você ache que tenha mudado de opinião sobre regimes autoritários de esquerda, eu quero ler para vocês aqui alguns trechos de alguns livros meus publicados, que você talvez até tenha comprado e tenha lido, para você perceber como meu discurso não mudou em uma vírgula, na verdade, né? Então, para começar, vamos aqui ver esse livro, que é Minha Especialidade é Matar, sobre Bolsonaro, que é uma coleção de artigos publicados na Folha de São Paulo e na Carta Capital, e é como se fosse uma série de fotografias sobre o governo Bolsonaro, né? Situações esdrúxulas que aconteceram durante os anos de governo do Bolsonaro. Esse livro aqui ele foi publicado em 2020, como eu falei, com artigos de 2019 e na Carta Capital, que é um jornal, que é uma publicação de esquerda, né? Então, o segundo artigo publicado aqui, o título é Golpe de 64 e Reescrita da História do Brasil, que eu falo um pouco sobre o revisionismo histórico, o negacionismo histórico da extrema-direita. E aí tem um trechinho aqui na página 21 que diz o seguinte: a repressão de regimes autoritários por forçoso se volta contra os dissidentes, contra a oposição, a imprensa, os elementos subversivos. Isto vale não apenas para a Alemanha nazista, mas para a maior parte das demais autocracias. Aliás, este é o segredo da longevidade de muitos regimes ditatoriais.
proporcionar estabilidade social e política às custas do silenciamento ou eliminação de vozes dissidentes. Quem sofre ditaduras são aqueles que se opõem à arbitrariedade e aos abusos do poder. Portanto, se você, seus pais ou seus avós nunca tiveram problema com o regime militar, o mais provável é que nunca representaram uma pedra no sapato daqueles que usurparam o poder ou seus asseclas. E aqui eu me refiro, né, ao discurso extremista de direita que a ditadura era boa, que havia, segurança no país, que havia trabalho, ou seja, que tudo funcionava durante o regime dos militares. Prossegue o texto aqui texto meu, né? E é justamente aí que residem a beleza e a força das democracias. O direito de qualquer cidadão poder discordar de seus governantes sem precisar temer a tortura, a morte ou o exílio. Mas essas não são as únicas mentiras que param sobre este período. Há também as teses de que o país era nessa época mais seguro, que não havia corrupção, que foi uma dita branda, etc. E outro grande equívoco é de julgar o regime repressivo por seus números de vítimas, como se houvesse uma competição de quem matou mais, se foi Hitler, Stalin ou Mao, se foi Pinochet ou Fidel Castro. Esse tipo de contabilidade bizarra é duplamente cruel, em parte por considerar as vítimas dos abusos, das violências e das execuções como meros números, como se cada uma daquelas vítimas não tivesse uma história e só valesse como um insignificante item num panorama de horror, mas também porque, para quem vive e sofre nas garras de uma ditadura repressiva, pouco importa se em outro país, no Camboja ou na União Soviética, por exemplo, era ainda pior. O sofrimento de alguém torturado ou morto por agentes do Estado não pode ser relativizado deste modo, a não ser por aqueles que pensam com as premissas de torturadores e executores. E você pode igualmente condenar os abusos de regimes que mataram milhões, milhares ou centenas, não importando o viés ideológico, com base no simples reconhecimento de que violações de certos direitos humanos são uma atrocidade, ainda mais quando cometidos por aquelas instituições e autoridades que deveriam zelar por seus cidadãos. Então, sim, minha posição ela sempre foi contra qualquer tipo de regime autoritário. E aqui tem uma outra citação nesse mesmo livro, é um artigo que está no final do livro que se chama A Loucura de Bolsonaro Chegou a um Ponto Sem Retorno. E aí tem um trechinho que fala sobre democracias aqui, na página 156. E é aí que entra o apelo ao autoritarismo. A democracia é confusa e todos sabemos disso. Exige articulação, diálogo, debates, divergências, quando não raro, toma lá da cá. Uma deficiência detectada até nas democracias mais sólidas. É um sistema político bagunçado e muitas vezes frustrante. Para quem olha de fora, ou mesmo de dentro, a sensação é que pouco é feito e que nada avança. É fácil se frustrar com a democracia, pois ela não costuma apresentar saídas rápidas e fáceis para problemas complexos. Exige a construção de acordos e de um consenso. Requer a transposição de diferenças políticas em situações críticas até que fidelidades ideológicas sejam postas de lado. São complexas assim como todas as sociedades complexas. Mas a saída autoritária promete resoluções simplificadas. Em vez de dialogar com diferentes poderes e agentes políticos, cada qual com sua respectiva agenda, uma autocracia manda e desmanda. Não precisa convencer ninguém e se respalda num pequeno círculo de apoiadores que orbita e se beneficia dessa proximidade com o poder. As ditaduras não são menos corruptas que regimes democráticos, pelo contrário, geralmente são exponencialmente mais corrompidas. Entretanto, são igualmente menos transparentes, ou seja, a população não sabe o que se passa. Sem uma imprensa livre, sem instituições reguladoras e fiscalizadoras, sem os freios e contrapesos necessários, um ditador parece ser imparável e eficaz, quando na realidade é exatamente o oposto. Então, sim, como eu falei, para mim, defender ditadura, e aqui não importa se é ditadura de direita, de extrema direita, de esquerda ou de extrema esquerda, defender ditadura para mim é, uma abominação. Eu, por exemplo, não abriria mão de certos direitos que a gente possui nessas, bagunçadas democracias que a gente vive para morar no regime autoritário. Inclusive críticas de pessoas que atacam a democracia liberal, eles só podem fazer isso porque eles vivem em democracias liberais. Se eles vivessem em países nos quais eles elogiam o modelo, o regime autoritário, possivelmente eles não poderiam fazer nenhum tipo de crítica a esses regimes. Então, assim, essa liberdade que eles têm para criticar, inclusive a mim, criticar Lula, criticar, o governo, criticar opositores políticos, é porque eles moram num regime que permite esse tipo de crítica, permite esse tipo de manifestação, permite que eles venham aqui no YouTube falar as merdas que eles falam e inventar bizarrices sobre seus opositores. Então, assim, agradeço essa liberdade que vocês possuem aí. E aí, voltando também à questão dessa manipulação da informação, manipulação do debate, como se dá esse processo nas redes sociais. Outro livro meu também, publicado em 2022, Como Vencer no Debate Tendo Razão. Aí tem um capítulo chamado Os Perigos do Dogmatismo aqui, né? E aí eu quero ler um trechinho aqui na página 33.
Tanto na ciência quanto na filosofia, qualquer pessoa seriamente comprometida com a investigação e com o conhecimento deveria estar disposta a revisar e contestar suas bases teóricas e até abandoná-la caso se mostrem insuficientes ou falsas para o entendimento esclarecido do mundo. Assim como propomos que um debatedor, com postura ética e de honestidade intelectual, deve reconhecer de antemão que talvez não tenha razão sobre o tópico em discussão e que talvez a verdade esteja com seu interlocutor, no fundo o reconhecimento é por si só uma atitude antidogmática. Entre aspas aqui, né? Tudo me leva a concluir isso, mas eu posso estar completamente errado, é o tipo de afirmação que jamais ouviremos da boca de um dogmático, embora seja ou devesse ser o espírito dominante entre muitos cientistas e filósofos. Desse modo, um debate não é um processo para confirmar que estou certo, mas uma prática de uma aproximação genuína a uma visão mais precisa e apropriada sobre o mundo. Esse é um dos principais motivos porque acabamos assistindo tão poucos debates produtivos e que realmente apontem para um avanço no conhecimento, pois, em última instância, trata-se de debatedores dogmáticos em suas certezas inquestionáveis e incapazes de aceitar as limitações das ideias às quais se agarram como se sua própria existência dependesse delas. Então aqui é sobre o perigo do dogmatismo, né, de você achar que o seu conjunto de ideias, o seu conjunto de referências é inquestionável e todo mundo que pensa fora daquilo é o inimigo, é o vilão a ser confrontado. Inclusive ontem foi curioso, né, que eu perguntei para vocês aqui como vocês definiriam o que seria esquerda ou direita, e embora muitas respostas tenham sido aproximadas ali, né, anticapitalista, o pró-capitalismo, há várias respostas distintas, há uma tendência, se vocês forem ler os comentários e observar as respostas, a que pessoas de esquerda acharem que eles são os virtuosos, eles defendem, sabe, as boas pautas, as pautas nobres, enquanto que o outro lado são, sabe, vilões, são maus, né? Isso aqui é uma visão dogmática também da própria posição que se defende, né? Se você não é capaz de perceber que o outro do outro lado é um ser humano com ideias complexas, que também tem uma proposta que para ele faz sentido como proposta de melhoria da sociedade e que só você tem razão sobre aquele tópico, aí é um debate contaminado e bem pouco produtivo. E aí, mais adiante aqui no capítulo 7, o debate assimétrico nas redes sociais, página 45, fala o seguinte aqui. Se você for um usuário de alguma das principais redes sociais, já deve ter se deparado com a seguinte situação. Alguém faz um comentário trivial, sem grande sofisticação e que, via de regra, nem sequer consideraríamos como sendo um argumento no sentido mais específico. Em seguida, a outra pessoa, principalmente se for alguma celebridade, jornalista conhecido ou influenciador, passa a receber inúmeras respostas que estão claramente distorcendo sua visão inicial. Por isso, ela tenta se justificar e explicar melhor o que queria ter dito, para ser mais uma vez confrontada com intermináveis leves de respostas, deturpando mais uma vez o que foi dito. Isso acontece com bastante frequência na esfera política, num tipo de espaço de debate cada vez mais polarizado e no qual é quase impossível encontrar um solo comum. Isso é fundamental. A ideia de solo comum eu acho que é fundamental para qualquer tipo de conversa, mas prossigamos aqui. Muitas vezes, os vários interlocutores não conseguem nem sequer concordar sobre qual evidência é satisfatória, o que serve como prova ou qual autoridade é realmente relevante para o tema. Isso aqui tem tudo a ver com a questão da Coreia do Norte, por exemplo, que virou um tópico nos últimos dias, né? As pessoas não conseguem nem sequer concordar qual fonte é relevante para explicar o cenário dos anos 50. Não é passado remoto aqui, não é a Idade Média, não é, sabe, a antiguidade clássica dos gregos e romanos. 70 anos atrás. Então, assim, não conseguem concordar sobre o que é verdade e o que é falso, não conseguem concordar sobre o que referência é confiável ou não. Tem pessoas que querem adotar a referência do Estado autoritário, que é considerado o Estado mais fechado do planeta e que está em última posição em termos de liberdade de expressão, se tratando aí de índices de livre expressão, como dos Repórteres Sem Fronteira, por exemplo. As pessoas querem usar as fontes oficiais desse regime autoritário para tentar explicar o que seria a situação real daquele país. Então, assim, para você ver como encontrar o solo comum é muito difícil, e se a pessoa parte de uma visão dogmática, como disse ali no começo, no outro artigo lá, se passa de uma visão dogmática, ela não vai conseguir, sabe, olhar nada fora daquela bolha que ela vive e que é reforçada por um discurso permanente e autofágico, né? Fica o tempo todo ali só digerindo o que os outros dizem semelhantes. Não são capazes sequer de ouvir, prestar atenção e compreender o que os outros estão falando e aceitar que talvez as pessoas tenham razão, né? Então, assim, é um tipo de debate contaminadíssimo.
E aí prossegue o texto aqui do meu livro, né? Meu livro. É uma cacofonia de debatedores, posições, argumentos e opiniões que fogem totalmente do esquema dialético clássico que vimos no capítulo 1, no qual uma parte apresenta sua posição e a outra responde e assim por diante. Nesses debates virtuais, todos falam ao mesmo tempo e ninguém ouve o outro de fato. Essa discussão assimétrica de muitos contra um, ou de muitos contra muitos, desvirtua o propósito essencial de qualquer debate honesto e sério em busca pela verdade e se torna, mais uma vez, uma disputa por poder, quando não de demarcação de território. O problema é que um dos polos desse jogo ideológico delimita seus conceitos e as posturas que julga serem legítimas. Assim nos deparamos com um pugilato argumentativo unido ao espírito de turba, cujo único propósito é intimidar os opositores e, se possível, arrancá-los da ágora pública de debates. Mais adiante aqui eu digo o seguinte: por mais sólidos e razoáveis que sejam os argumentos em um debate desse tipo, para a plateia virtual é o que menos importa. O que chama a atenção é que um só se defende enquanto o outro está numa posição dominante e de superioridade moral. Seríamos muito ingênuos se pensássemos que um debate é apenas uma troca intelectual e racional entre duas posições. Quase sempre é também um confronto moral de quem detém a virtude daquele que empreende uma batalha pelos valores existenciais e civilizatórios contra a barbárie ou o horror. Pelo menos as pessoas pensam isso, né? Tanto a direita política, seja ela liberal, conservadora ou reacionária, como a esquerda, seja ela progressista, socialista ou comunista, compartilham desse pensamento. Cada vertente ideológica e seus inúmeros desdobramentos acredita estar no cerne de uma verdadeira guerra cultural pelos reais valores de uma sociedade. E mesmo quando aceitam ou toleram posições, como se sucede no regime democrático, poucos põem em xeque a solidez de suas próprias convicções, que não se fundam necessariamente sobre alicerces racionais, mas sobre bases morais. Quase todos os participantes do tumultuado debate online partem de inúmeros pressupostos implícitos e pouquíssimos estão dispostos a recuar 1 milímetro sequer e fazer concessões, justamente porque essa demonstração de humildade intelectual, de que talvez eu possa estar errado, transparece na arena pública como um reconhecimento de que acho que estou errado. Sendo assim, mais do que um debate pela verdade ou pela mais correta expressão da realidade, tudo se resume a uma conquista de posições calcada em valores dogmáticos e inquestionáveis, em vez da justa dinâmica de trocas argumentativas que acabaria por revelar que um dos debatedores tem a razão, nos deparamos com convicções irredutíveis e um espetáculo para a plateia. Então sim, a minha posição ela é transparente e sempre foi, na verdade, né? Se você não entendeu o que eu dizia nos meus livros, nos meus vídeos, e acha que eu mudei minha posição por alguma razão, é porque você simplesmente não prestou atenção. Você só queria que eu reforçasse o que o seu próprio umbigo dizia. Se você não é capaz de ouvir o que uma pessoa pensa, que seja diferente do que você pensa, né? Que seja diferente do que você defende, se você não é capaz de respeitar as visões de outras pessoas, quando são fundamentadas, pelo menos em referências que são sólidas, em muitos casos, né? Se você não é capaz de ouvir o outro e só quer reforçar o seu próprio dogma, talvez você não devesse estar aqui. Então, assim, pode abandonar o canal, pode se desinscrever. Porque a mensagem sempre foi a mesma e sempre foi um esforço de expandir a nossa percepção das coisas, né? De tentar investigar as coisas. Quando eu me propus, inclusive, a falar sobre a extrema-direita, quando eu comecei a falar sobre isso em 2016, não era um tópico que eu estudava, não era um tópico que eu analisava. Eu passei a pesquisar em 2016 e sempre deixei muito claro que eu estava dividindo com vocês aqui as minhas investigações, aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu estava pesquisando. É claro que hoje, né, 8 anos depois, já aprendi muita coisa sobre esse fenômeno, embora ele esteja em mutação. Então, sim, aquilo que a gente estudou, já muita coisa pode cair com o tempo, porque não é um fenômeno estático do passado, é algo que está se desenrolando. Muitos agentes que tiveram um papel importante em 2016 já não estão na ativa mais, há novos participantes desse debate. Então, é preciso compreender como as coisas se transformam. Mas a investigação, ela sempre foi às claras com você aqui, sempre foi aberto. A gente sempre veio aqui, olha só, estou lendo tal artigo, estou lendo tal livro, li tal referência, e estou trazendo para vocês aqui o que descobri sobre esse tópico, de modo a poder esclarecer nossa compreensão sobre esse fenômeno específico. Não é uma defesa de tese, não é para te convencer de nada, não é para poder te levar para um lado e transformar numa seita política para que você faça qualquer coisa, que eu ordene que você faça alguma coisa, que você vá lá e morra para defender uma ideia. Não, aqui a gente está investigando um fenômeno específico e, como eu falei, se você não gosta do conteúdo, se você não curte a proposta, se você não concorda com o que eu digo, se você não está disposto a ouvir outra posição, bem, vá lá para a sua seita política lá, vá lá para o seu grupelho e fique lá ouvindo lá a mesma mensagem repetida 1 milhão de vezes até você virar um fanático, se já não for um fanático. Então, paciência. Bem, me diga o que vocês pensam aqui para começar sobre essa história do Ronaldo, né, o gato galáctico que teve um exposed agora. Bem, ele se pôs nessa posição, né? Botou essa foto aqui tomando leite e isso gerou uma tremenda repercussão de ontem para hoje.
Nesse momento aqui, já quase 6 milhões de visualizações na foto dele. Como é que você entende esse tipo de coisa, né? Se parece para você que foi de fato um apito para cachorro, né? Uma mensagem mandada para supremacistas brancos, se é uma provocação, se ele fez sem saber. Como é que você entende disso? Realmente não sei dizer, não sei ler a intenção do Ronaldo, mas que é esquisito, é muito esquisito. Assim como foi com o Bolsonaro e com o Alan dos Santos. Foi muito esquisito aquilo ali. Poderia indicar, sim, uma proximidade com esses grupos, mas é essa ambiguidade que pega, né? Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro de uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.